nome é René Descartes. Ele nasceu na cidade de Liège em 31 de março de 1596 e morreu na cidade de Estocolmo, na Suécia, em 11 de fevereiro de 1650. Ele foi um importante físico, matemático e filósofo francês do século XVII. Ele também fez estudos nas áreas da epistemologia, que é o ramo da filosofia que trata da natureza e do conhecimento humano, e da metafísica. Descartes também é considerado pioneiro no pensamento filosófico moderno. As principais realizações deles foi que ele sugeriu a união entre os estudos da álgebra e geometria, criando a geometria analítica, e desenvolveu o sistema de coordenadas, também conhecido como plano cartesiano. Bom, o René Descartes viveu na Idade Moderna, mais precisamente no final do século XVI e no começo do século XVII. E naquela época, o que tomava conta de tudo era o Estado absolutista, ou seja, o rei. E foi nessa época que também começou a surgir as divisórias entre países, que isso possibilitava também um poder maior e mais delimitado para o rei, para ele poder cuidar das suas fronteiras e tudo. Como podemos ver também, né? Esse período foi marcado pelo absolutismo e também pelo mercantilismo, porque depois que começou a queda dos sistemas feudais, dos senhores feudais, começou a surgir o capitalismo, a moeda de troca, e começou também a surgir o incentivo do lucro. E foi aí que surgiram os protestantes, com toda a ética de trabalho e tudo. E foi nisso que surgiu o contexto do Descartes, porque o René Descartes era adepto ao protestantismo. E ele foi para morar na Holanda depois de um tempo, porque a Holanda era um país adepto, assim como a Inglaterra e vários outros. Ele foi para a Holanda e isso acabou facilitando o trabalho dele, porque como ele tinha um pensamento mais livre, e a gente não devia seguir os princípios da Igreja Católica, que era que realmente punha uma ordem que você devia seguir ela. Se você não seguisse ela, poderia acontecer várias coisas. Então ele foi para a Holanda e foi lá que o trabalho dele começou a se desenvolver melhor. O filme começa com Descartes ainda na escola, alguns anos antes dele se formar, no colégio La Flèche, que era um colégio muito conhecido na França. Ele era um aluno muito interessado em saber cada vez mais, então os superiores dele autorizaram ele a estudar os livros não permitidos da escola. Então ele se mudou para Paris. Mas ele não conseguiu se adaptar, então ele resolveu ingressar no exército de Maurice Nassau, na Holanda. Lá ele conheceu diversos pensadores matemáticos e daí ele começou a formular sua teoria. Naquela época, questionar a igreja era pecado, então ele resolveu mudar para a Holanda, que tinha uma religião protestante. Naquela época, pensadores como Galileu Galilei estavam sendo punidos pela igreja, então ele resolveu se mudar para a Holanda por causa disso. Mas isso não o livrou do medo de postar sua teoria, mas o fez mesmo assim. Mas ele postou só a introdução e a explicação do método, depois que ele foi publicar toda a sua teoria. No primeiro livro, Meditações de Descartes, mostra os questionamentos que Descartes faz sobre a filosofia moderna, até então. Ele fala sobre a metafísica, onde mostra até onde a população sabe sobre as verdades do mundo. Nesse livro, ele busca fazer um novo nascimento de cada pessoa a partir do conhecimento do que ela tem. Ou seja, ele busca excluir esses pensamentos, essas até então verdades que eles possuem, para criar novas verdades. Ou seja, e para isso ele procura questionar até mesmo a existência de Deus, a existência de verdades que são até bem concretas, vamos dizer. No segundo livro de Descartes, o Discurso sobre os Métodos, ele busca comprovar as verdades que ele apresentou no primeiro livro, Meditações, com o uso da razão, da ciência até então conhecida. Lá ele forma uma base para a epistemologia, que é até onde o limite do conhecimento humano pode chegar, ou até onde chegou. Este livro também introduz, junto com Meditações, introduz os princípios básicos da filosofia. Não básicos, mas
introduz basicamente quase todos os princípios da filosofia moderna. Além deste livro, mas o livro de meditações, dito anteriormente, busca apresentar os princípios básicos da filosofia e da direção do espírito do ser humano. No terceiro livro, o Princípios da Filosofia, é dividido em 4 partes, e cada uma dessas partes busca questionar um único motivo, que até então é bem questionável, vamos dizer assim, na sociedade. O primeiro princípio é o princípio dos conhecimentos humanos, o segundo das coisas materiais, e o terceiro a composição do universo, o quarto a estrutura da Terra. O Renault, Renault? É assim. com o cabelo assim. Pra trás. Aqui do lado. Do lado de lá também. Para de rir, Gustavo. Eu enxergo dos lados. Seu problema. Mais precisamente, no final do século XV, no começo... Diz novo. Every step that I take is another mistake to you. And I've become so numb, I can feel you there. Become so tired, so much more. All I want you to do is be more like Tá bom, vamos gravar, senão a câmera não vai estar. Ele era um aluno muito interessante. Verdade. Mas eu tô falando do século XIV. Vai. Ainda na escola, alguns anos dele se formar. Não dá nada. Vai, de novo. Gente, agora ela vai ficar embora. Eu quero falar. 3, 2, 1. 3, 2. O filme começa com o Deckard ainda na estação. Que merda. Não dá pra falar assim, velho. Under the pressure, walking in your shoes. Each time that I take is another mistake to you. Então vamos. Vamos gravar. Primeiro cantor. I become so Quer matar ela? numb, I can feel you there. Mas, Luiz. Become so tired, so much more. Tá, agora vamos. 31 de março de 1596. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands.